A Conge e o Feminismo, por Paula Schmidt. Na semana que passou, Rosângela Wolff fez ondinha na banheira das notícias irrelevantes. Você provavelmente não sabe de quem estou falando, mas saberá assim que eu adicionar o sobrenome que ela nunca abrevia, ao contrário do Wolff, que é frequentemente espremido entre o primeiro e o último nome. Rosângela W. Mouro. Sim, Rosângela é casada com Sérgio Moro. E ela quer que você saiba disso. Ou não, teria se apresentado no Instagram com a seguinte biografia, na seguinte ordem de prioridades. Abre aspas. Casada com Sérgio Moro, mãe advogada, fecha aspas. Mesmo assim, Rosângela se declarou publicamente entristecida, sniff, sniff, quando a revista A Veja a descreveu como mulher do muro. A história está muito bem contada neste artigo. Nada contra a mulher que se define pelo cônjuge, como a versão anterior da Rosângela. E também nada contra a mulher que se recusa a ser associada com o marido, com a versão atualizada da Rosângela. Tudo contra, porém, o uso da hipocrisia para subir no banquinho da virtude que você não esposa. Mas eu já escrevi sobre isso, sobre a maneira como a virtude foi substituída pela autodeclaração de virtude, algo que um selo CIF carimbado pela própria vaca. O que quero abordar hoje, entre outras coisas, é a maneira como o feminismo vem sendo usado para oprimir exatamente quem ele finge defender, e como ele frequentemente é usado para enfraquecer e não empoderar a mulher. Na verdade, o feminismo vem sendo outro instrumento de controle social, antes feito pelo marido. Ele agora é feito pelo Estado e por agências de publicidade. Aqui eu falo um pouco mais sobre como o identitarismo é uma invenção publicitária. Antes de continuar, quero admitir com a devida humildade que não tenho lugar de fala para tratar da fraqueza e submissão feminina. Entendo do assunto mais por observação e por algumas participações das quais não me orgulho, ainda que delas não me arrependa. Duas dessas eu já conto agora para me despedir antecipadamente do manto de esperança que meus leitores mais zelosos vão usar para cobrir a nudez da minha sinceridade. A nudez que constranger meus leitores é esta: me falta empatia para certo tipo de problema feminino. Digo com pesar. Acho a empatia dos meus sentimentos mais importantes que existem. Não, peraí, ficou mal essa frase. Peraí. Acho a empatia um dos sentimentos mais importantes que existem, se não o mais importante. Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro é quase um dom divino, uma qualidade de santos, de poder transformador inigualável nesse mundo de humanos imperfeitos. Por isso,
defendo a leitura de memórias ou bons livros de ficção para a formação do caráter, porque poucos exercícios conseguem distanciar de nós mesmos e nos fazer sentir e entender a verdade do outro. Quando você se desloca daquele centro do mundo que começa e termina no seu umbigo, você aprende a ter empatia e ver o mundo de 1000 ângulos, que são os ângulos do mundo, levando ao extremo. Esse exercício também pode te deixar louco quando você não conseguir mais fugir da frase tudo entender é tudo perdoar. Pois eu devo ter deixado alguns aprendizados de fora exatamente para não perdoar tudo, porque acredito que o perdão absoluto e antecipado é um passe livre para a repetição do erro. Eu dei mostras suficientes disso quando respondi a mesmíssima coisa para duas amigas diferentes, sofrendo o mesmo problema em duas partes do mundo, Florianópolis e Cairo, com mais de 10 anos de distância entre os casos. Tanto L quanto R apanharam do namorado e ambas acharam que o lugar mais seguro para se esconder e ser protegida era a minha casa. De fato, eu acolhi as duas com carinho, fiz até chá, mas a elas eu disse a mesma coisa enquanto as lágrimas ainda rolavam do olho roxo. Abre aspas. Hoje você é bem-vinda aqui e pode ficar até se sentir melhor, mas não volte se apanhar uma segunda vez do mesmo cara. Fecha aspas. Isso me lembra aquela frase super conhecida em inglês que eu traduzo da seguinte maneira: me enganou uma vez, que vergonha para você. Me enganou 2 vezes, que vergonha para mim. Essa frase perdeu o sentido depois do advento da picada de 1000 doses e do booster que não impede a morte, mas prometo não tocar nesse assunto hoje. Voltar à minha ausência de lugar de fala para assuntos sobre a fragilidade feminina. Eu nem tinha ficado mocinha ainda e troquei o balé pelo karatê porque achei que aquilo seria mais útil na vida. Mas útil para quê? Essa pergunta merece ser feita porque mulheres têm 1001 utilidades e uma delas é servir ao poder enquanto acredita que o está combatendo. E aqui entra a superioridade intelectual sobre a superioridade física. Antes de continuar, um outro aviso. O assunto feminismo não é minha praia e confesso ter pouquíssimo interesse por ele. Para mim, o feminismo perdeu bastante da sua motivação quando a pólvora foi inventada. A partir do momento que a arma de fogo passou a existir, o poder dos sexos foi ou deveria ter sido equalizado. Passei anos em conflito de sentimentos pelas mulheres do Afeganistão porque não conseguia entender como não havia uma epidemia de assassinatos de marido abusivo quando tantas mulheres podiam esconder uma faca sob a burca. Nem vou entrar em discussão imaginária com quem quer a paz. Eu também quero, amigo. E já separei algumas brigas em Ipanema e Copacabana, 2 delas de faca e com sangue, uma com um hospital. Usei meu legendário sorriso e alguns argumentos como ferramenta, mas até hoje nada foi tão eficiente manter a paz quanto a capacidade de pulverizar o inimigo. Aí está um Conselho de Segurança da ONU que não me deixa mentir.
Vai ver quem são os membros do conselho que manda no mundo. Só tem país com cojones nucleares. Sobra, portanto, às mulheres desarmadas praticamente apenas o cérebro, aquele órgão que encolhe mais a cada nova geração e que pessoas como Rosângela do começo deste texto não estão fazendo nada para estimular. Primeiro, porque, ao contradizer suas palavras, a conja mostrou que não acredita no próprio argumento. Mas, acima de tudo, porque, ao fazer biquinho fingido, que não quer ser definido pelo marido, foi exatamente isso que ela fez. Rosângela atualizou seu posicionamento como um sistema operacional que sofre atualização obrigatória, controlado remotamente. Isso não é um fenômeno que só acontece entre mulheres. Homens, mulheres, LGBTQCRAP, todos estão cada vez mais padronizados, mais programáveis, com um comportamento facilmente previsível, exatamente como a minha máquina de lavar roupa. Essa máquina que, aliás, não recomendo, é super complexa no sentido de ter mais modos de utilização e mais especificações de fábrica, mas ela continua sendo perfeitamente programável e com um comportamento facilmente calculável. Essa talvez seja uma das nossas grandes tragédias e decepções. Passamos anos achando que os robôs iriam virar humanos, mas o que temos é o contrário. São os humanos que estão ficando cada dia mais parecidos com os robôs. Conheço muitas mulheres de fato estão substituindo os homens, mas não do jeito que se esperava. Elas não foram promovidas porque são melhores que os homens. Elas foram promovidas exatamente porque se provaram tão ruins ou piores que eles. Madeleine Albright, Condoleezza Rice, Christine Lagarde, Sheryl Sandberg. A lista é infinita. Tem que ter inteligência de artrópode para acreditar que nomear uma mulher para um cargo representa por si só benefício para as mulheres ou para a humanidade. Nisso a natureza merece até os parabéns. A mesquinhez do ser humano foi igualmente distribuída. Tem mulher que persegue mulheres que usam o véu usado por muçulmanas para cobrir o cabelo. Por alguma razão, pouco se vê a mesma indignação contra judias que raspam a cabeça e passam a usar peruca. Algumas chegaram a aplaudir policiais franceses que forçavam mulheres muçulmanas na praia a descobrir sua modéstia e pagar multa por não usar o traje de banho sancionado por lei. Raras vezes vi algo mais obsceno do que aquilo. E olha que eu tenho um RedTube nos meus bookmarks. A grande tragédia disso tudo é que grande parte das feministas são, lamento dizer, mulheres mandadas que acham que ser controlada pelo Estado ou por agências de publicidade é menos indigno do que ser controlada pelo marido. Pergunte à sua feminista de estimação se ela sabe que um dos maiores ícones feministas do mundo, a escritora Gloria Steinem, foi fabricada pela CIA nas décadas dos anos 50 e 60, como diz esse artigo adulatório do Sacramento Bee, reproduzido no Chicago Tribune. Abre aspas. Parece estranho, mas as opiniões pessoais de Steinem e os objetivos políticos da CIA se alinhavam. Sua marca de revolução social, promovida com dinheiro de impostos norte-americanos, tinha o objetivo de combater a mensagem revolucionária patrocinada pela União Soviética. Fecha aspas. Simone de Beauvoir, outro ícone do feminismo de opressão, também se metia na vida dos outros e disse em entrevista à feminista Beth Friedan para The Saturday Review algo que fica pior na boca de uma mulher do que de um homem.
Abre aspas. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Mulheres não deviam ter essa escolha, precisamente porque, se houver essa escolha, muitas mulheres vão optar por ela. Fecha aspas. A Simone sabia do que estava falando, porque uma vez revelou em carta a uma amante que estava tão louca de amor, tão tomada pela mistura de pombagira com Amélia, que ela tinha prazer em ficar costurando as meias do cara. Quando eu li aquilo há muitos anos, tive um mini AVC cognitivo, mas a pergunta que hoje eu faço é: e por que não? Simoninha foi mais uma que se revelou através do velho ditado: quem desdenha quer comprar. Nossa Beauvoir foi provavelmente uma refém da manada. Existem várias manadas e muitas querem pertencer a alguma. Ash já explicou isso com seu experimento. E com essa fraqueza do indivíduo vem bem a calhar, porque manadas facilitam o controle. Às vezes não preciso nem de homem para isso. Existem várias maneiras de manter a mulher no seu lugar. Em alguns países elas são subjugadas pelo véu ou pela peruca que cobre a cabeça, que não pertence a ela, mas a seu marido. Em outros lugares elas se submetem fazendo branqueamento anal e se entupido de silicone. Eu particularmente acho o hijab menos aleijante do que o salto alto, que impede a mulher de correr em caso de necessidade. Existem outras invenções sofisticadas ou imbecilizadas que mantêm a mulher bem comportada sem que uma única ordem precise ser dada, tipo aquela bolsa dos infernos, conhecida em inglês como clutch bag, uma bolsinha que a mulher precisa passar a noite inteira segurando na mão, porque aquele troço não tem alça. Imagina que beleza, um produto que a mulher acha que tem, mas na verdade ele que tem a mulher, porque um dos dois únicos braços que ela tem fica ocupada a noite inteira. Que milagre acontece com os homens que estão com as mãos livres e não precisam carregar nada? A mulher tem tido um papel biológico ou não, eu não saberia dizer, de passividade, inclusive no amor. Ela frequentemente prefere ser desejada do que desejar, ser escolhida do que escolher. E para isso muitas se submetem a todo tipo de procedimento para manter seu poder de atração. Não tenho nada contra essa vontade, até admito que isso é um tipo de poder. Quem controla um homem poderoso, poderosa é. E se a mulher quiser usar salto alto e carregar a bolsinha e usar aquelas unhas absurdamente longas que dificultam todo tipo de movimento e não servem nem nada nem como defesa pessoal, por que não? Eu desejo que todas tenham até esse direito. É direito de submeter aos seus desejos a quem quiser e costurar suas meias e ter dificuldade para digitar no telefone, que ela prefere achar que está bonita do que estar confortável. E ter o direito de querer ser chamada de mulher de alguém ou de mulher de ninguém, mas acima de tudo, desejo que toda mulher seja inteligente e forte o suficiente para que palavras de terceiros, ditas sem intenção de machucar, não tenham o poder de feri-la. O link para este artigo está na descrição do vídeo.